Estamos gravando, estamos aí em mais uma videoaula sexto ano. Então, na nossa aula de hoje, dando aí continuidade ao estudo dos sistemas do organismo humano, nós estamos aí agora falando sobre o sistema excretor e temos aí como subtema a essência do equilíbrio. Imagine num dia de muito calor, você transpira intensamente, claro, sendo bastante sede, porque o organismo nos informa que precisamos repor os líquidos eliminados. Então, quando nós estamos aí com muito calor, nós transpiramos, né? Porque aí é uma forma de controlar a temperatura do nosso corpo. Essa transpiração nós perdemos líquido e aí o corpo, por meio da sede, nos informa que nós precisamos repor esse líquido que foi perdido pelo nosso corpo. Agora, turma, o que acontece nos dias frios? Você já percebeu que sente vontade de urinar com mais frequência? Bom, se você percebeu, saiba que não acontece somente com você. É que no frio transpiramos menos, então eliminamos mais líquidos pela urina. Frio, calor, suor, urina. Porque tudo isso está relacionado. E mais, porque precisamos eliminar esses líquidos. O funcionamento do nosso organismo também gera resíduos, que são chamados de excretas. O nosso organismo possui um sistema que realiza a remoção desses resíduos do nosso corpo, de forma a manter seu funcionamento em equilíbrio. Por isso aquele subtema lá no início do nosso capítulo. Nós iremos estudar agora o sistema excretor e compreender por que e como eliminamos substâncias do nosso corpo. Vamos ver de início quais são aí as funções desse sistema. O sistema excretor humano é encarregado de eliminar esses resíduos que podem ser tóxicos ao nosso corpo e manter o equilíbrio das suas funções. Como vimos, nosso sangue transporta várias substâncias importantes para o funcionamento do nosso corpo e recolhe os resíduos das atividades celulares, do metabolismo celular. O sistema excretor é um agente importantíssimo nesse processo, exercendo as seguintes funções. Então, fiquem atentos. Excreção de subprodutos oriundos das atividades celulares, geralmente em excesso ou não utilizados pelo nosso organismo. Controle da concentração dos líquidos orgânicos, mantendo o equilíbrio hídrico das células, ou homeostase hídrica. Os produtos de excreção são denominados catabólitos ou excretas e têm várias origens. Uma delas é o líquido intersticial que banha as células, penetra no tecido sanguíneo e é eliminado juntamente com grande parte de água pelo sistema urinário e pelo sistema respiratório. Exemplos de excretas eliminadas pela urina são ureia, ácido úrico e amônia. O que acontece com o álcool que é ingerido? Substâncias tóxicas ingeridas através dos alimentos ou através da respiração, como álcool, tabaco e vapores oriundos de pulverização do meio ambiente, são eliminadas pelos órgãos do sistema excretor. Então, nós aí estamos vendo alguns desses órgãos, estamos vendo aí os órgãos que formam o sistema excretor do nosso organismo. O álcool é uma substância de consumo muito aceita socialmente, porém pode trazer problemas para aquelas pessoas que consomem em excesso, tornando essas pessoas até dependentes. Para que essas substâncias tóxicas sejam eliminadas do organismo, faz-se necessária a ação do fígado, órgão multifuncional, ou seja, ele realiza aí várias funções, que é capaz de converter o álcool em gordura. No entanto, antes de conseguir tal eliminação, o álcool age sobre o sistema nervoso central e, posteriormente, há uma perda das funções hepáticas devido à gordura que ficou acumulada. Então, muito cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas, né? Ressaltando aí que somente pessoas adultas,
né, podem fazer uso desse tipo de substância, lembrando que não é aconselhável, causa dependência, causa problemas no funcionamento dos nossos órgãos quando aí é ingerido em excesso. Sabe-se também que o álcool provoca desidratação, pois ele inibe o hormônio antidiurético, o ADH, que ajuda a reter a água no nosso organismo, levando à constante diurese, ou seja, a produção de urina. E por isso que o consumo de cerveja acaba aí ocasionando aquela vontade frequência de urinar por conta da inibição do hormônio ADH. Os principais produtos de excreção do homem e seus respectivos sistemas são urina, que é eliminado pelo sistema urinário, suor, que é eliminado, né, é produzido pelas glândulas sudoríparas, e os gases, que são eliminados pelo sistema respiratório. Vamos agora falar um pouquinho sobre as excretas. Os seres vivos, ao realizarem o metabolismo das proteínas, geram produtos hidrogenados. Essas substâncias precisam ser eliminadas pelo organismo. Existem basicamente 3 tipos de excreta hidrogenada. Dependendo do grupo de animal, há aquele que predomina em relação aos outros. Por exemplo, nos peixes, a maior quantidade de amônia. Já nos répteis, o ácido úrico é o que prevalece. Vamos agora falar mais um pouco aí sobre o sistema urinário. O sistema urinário é formado por um conjunto de órgãos e estruturas com funções de filtração do sangue e eliminação de substâncias tóxicas ou em excesso no nosso organismo. Então, turma, que fique bem claro, o sistema excretor, né, o sistema urinário, ele não vai eliminar somente substâncias tóxicas, ele também vai eliminar aquelas substâncias que estão em excesso no nosso corpo. E tudo em excesso acaba causando problema ou prejuízo. Os rins são órgãos pares com a forma de um grão de feijão. Situam-se na cavidade abdominal, um de cada lado da coluna vertebral. Tem uma cor marrom avermelhada e comprimento de aproximadamente 11 centímetros. Pelos rins de uma pessoa saudável passa diariamente mais de 1.000 litros de sangue que serão filtrados por milhões de unidades microscópicas chamadas nefrons. Como produto final, aproximadamente 1,5 litro de resíduos é excretado na forma de urina diariamente. Temos agora os uréteres, par de canais condutores que transportam a urina dos rins até a bexiga urinária. Temos agora a bexiga urinária, como já foi citado, que é uma bolsa muscular elástica e oca, que tem a função de armazenar a urina. A bexiga urinária retém a urina temporariamente até que o volume dessa substância alcance cerca de 300 ml. E em seguida entra em ação sensores nervosos presentes na parede da bexiga, que passa a enviar mensagens ao sistema nervoso, fazendo com que tenhamos a vontade de urinar. A capacidade máxima da bexiga urinária é de 700 a 800 ml. Ela é menor nas mulheres do que nos homens devido à localização do útero, que ocupa o espaço imediatamente acima dela. E temos a uretra, é a porção final do sistema urinário. Por ela, a urina é eliminada do organismo. No homem, a uretra tem um comprimento de cerca de 18 centímetros, ao passo que na mulher a uretra tem aproximadamente 3 centímetros. Filtração renal, ou seja, a filtração realizada pelos nossos rins. Quando examinados através do microscópio, os néfrons apresentam 2 regiões denominadas de glomérulo de Malpighi. É uma estrutura formada por um aglomerado de capilares. Esses capilares se unem formando vêmulas e, posteriormente, a veia renal. A função desses capilares é filtrar o nosso sangue. Túbulos são os coletores que absorvem as substâncias úteis ao organismo, lançando-as na corrente sanguínea, ao mesmo tempo que eliminam as substâncias residuais, transformando-as em urina. E aí, como ocorre a produção, a formação dessa urina no nosso organismo?
A urina do ser humano é formada em 3 etapas que são filtração, reabsorção e secreção. Então, na primeira etapa da filtração, o sangue sai das artérias e penetra nos capilares do glomérulo de Malpighi, sob alta pressão, forçando a saída do plasma sanguíneo para a cápsula de Bowman. Esse plasma é conhecido como filtrado glomerular e é constituído por água, ureia, ácido úrico, creatina, sais minerais, glicose e aminoácidos. Já na segunda etapa, que é a reabsorção, o líquido filtrado é transferido da cápsula de Bowman para os túbulos renais. Passado o túbulo, com o torcido proximal, o filtrado passa pela alça de L, onde substâncias úteis como água, glicose, aminoácidos e alguns minerais são capturadas e reconduzidas de volta à nossa circulação sanguínea. Por isso que essa segunda etapa é chamada de reabsorção. Algumas substâncias voltam para a nossa corrente sanguínea. Na terceira e última etapa, secreção, o líquido restante, contendo parte da água não absorvida, ácido úrico, ureia, amônia, creatina e alguns minerais, já pode ser chamado de urina. Esse líquido, então, passa pelo túbulo contorcido distal, que leva a um canal coletor que acumula a urina proveniente de diversos nefrões, finalmente lançando-a na pelve renal. E aí, turma, como nós já vimos, os nossos órgãos eles estão aí propícios a certas doenças. Vimos como o funcionamento dos rins e das vias urinárias é fundamental para a manutenção do equilíbrio do nosso corpo, porque elimina substâncias que podem causar algum tipo de problema, as substâncias tóxicas, ou eliminam aquelas substâncias que estão em excesso. Quando esse funcionamento é disfuncional, isso pode acarretar o acúmulo de substâncias nocivas em nossos organismos, comprometendo as várias funções que ele realiza. Essas disfunções podem ser decorrentes de uma doença crônica ou mesmo hereditárias, ou seja, aquelas que a gente herda dos nossos pais, dos nossos descendentes, ou sobre a questão da má alimentação, maus hábitos de higiene, ou mesmo até sobre a ação de agentes patogênicos. Já vimos que a água é um importante solvente no nosso corpo. As substâncias que transportamos são carregadas pela água, tanto para nutrir o corpo quanto para serem eliminadas. Vimos que os resíduos também são eliminados pela água. Por isso, turma, é fundamental ingerirmos água em quantidade suficiente, sempre limpa e tratada. Outro aspecto importante é a nossa alimentação. Precisamos comer bem e evitar alimentos tóxicos, conservantes, corantes, bebidas alcoólicas, como eu já falei na nossa aula de hoje sobre os problemas que o álcool acaba ocasionando no nosso organismo. Além disso, alimentos ricos em ácido úrico devem ser consumidos com moderação, tais como alguns frutos do mar, frituras e vísceras,